Nesse trecho do capítulo 2, Daniel, resgatando a vida dos sábios, é levado à presença de Nabucodonosor. Ele nega a autoria da sabedoria, afirmando que no céu existe um Deus que desvenda os mistérios. Daniel então revela o sonho da estátua grande, composta de 4 metais, ouro, prata, bronze e ferro, que representa a sucessão dos grandes impérios terrestres. O clímax é a pedra sem intervenção de mão alguma, que destrói a estátua e se torna uma alta montanha, simbolizando o reino eterno de Deus. O rei Nabucodonosor, prostrado, reconhece o Deus de Daniel como o Deus dos deuses, e Daniel é exaltado a uma posição de imenso poder, mas se mantém fiel, delegando a administração aos seus companheiros. Vamos à leitura. Daniel capítulo 2, dos versículos 24 ao 49. Depois disso, Daniel foi procurar Arioque, a quem o rei tinha incumbido do massacre dos sábios da Babilônia, e falou-lhe assim: Não mandes matar os sábios da Babilônia. Introduze-me à presença do rei para que eu lhe dê a explicação. Arioque apressou-se em conduzir Daniel junto ao rei, dizendo-lhe: Achei entre os deportados da Judéia um homem que dará ao rei a explicação desejada. O rei dirigiu a palavra a Daniel, que tinha o cognome de Baltazar. És realmente capaz, disse-lhe, de desvendar-me o sonho que tive e fornecer-me a interpretação? O mistério cuja revelação o rei pede, respondeu Daniel ao rei. Nem os sábios, nem os mágicos, nem os feiticeiros, nem os astrólogos são capazes de revelá-los. Mas no céu existe um Deus que desvenda os mistérios, o qual quis revelar ao rei Nabucodonosor o que deve suceder no decorrer dos tempos. Eis, portanto, o teu sonho e as visões que se apresentaram a teu espírito quando estavas em teu leito. Senhor, os pensamentos que vieram ao teu espírito enquanto estavas em teu leito são previsões do futuro. Aquele que revela os mistérios mostrou-te o futuro. Quanto a mim, se esse mistério me foi desvendado, não é que haja mais sabedoria em mim do que nos outros homens, mas para eu dar ao rei a interpretação, a fim de que se faça luz nos pensamentos do teu coração. Senhor, contemplavas, e eis que uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra se deslocou da montanha, sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalhas, e como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Eis o sonho, agora vamos dar ao rei a interpretação. Senhor, tu és o rei dos reis, a quem o Deus dos céus deu realeza, poder, força e glória, a quem ele deu domínio onde quer que habitem, sobre os homens, os animais terrestres e os pássaros do céu. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino menor que o teu. Depois um terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra. Um quarto reino será forte como o ferro, do mesmo modo que o ferro esmaga e tritura tudo. Da mesma maneira ele esmagará e pulverizará todos os outros. Os pés e os dedos, parte da terra argilosa, de modelar, parte de ferro, indicam que esse reino será dividido. Haverá nele algo da solidez do ferro, já que vistes ferro misturado ao barro. Mas os dedos, metade de ferro e metade de barro, mostram que esse reino será ao mesmo tempo sólido e frágil. Se vistes o ferro misturado ao barro, é que as duas partes se aliarão por casamentos, sem porém se fundir inteiramente, tal como o ferro que não se amalgama com o barro. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um rei que jamais será destruído, e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Foi o que pudestes ver na pedra deslocando-se da montanha, sem intervenção de mão alguma, e reduzindo às migalhas o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus, que é grande, dá a conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O sonho é bem exato e sua interpretação é digna de fé. Nesse instante, o rei Nabucodonosor atirou-se de rosto em terra, prostrado diante de Daniel.
Depois ordenou que lhe fossem oferecidos oblações e perfumes. Dirigindo-se a Daniel, disse o rei: Vosso Deus é verdadeiramente o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. É também o revelador dos mistérios, já que pudestes revelar este. O rei elevou Daniel em dignidade, deu-lhe numerosos e ricos presentes, constituiu-o governador de toda a província da Babilônia e o tornou chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu ao rei e confiou a Sidraque, Misaque e Abdenago a administração da província da Babilônia, e Daniel permaneceu na corte real. Nesse trecho do capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor, buscando consolidar seu poder absoluto, erige uma imensa estátua de ouro e decreta a adoração universal sob pena de morte na fornalha ardente. Os 3 jovens judeus, Sidraque, Misaque e Abdenago, recusam-se incondicionalmente a adorar, declarando ao rei sua fé no poder de seu Deus, mas reafirmando que mesmo que não o fizesse, ele jamais adoraria ídolos. Lançados então na fornalha superaquecida, eles são miraculosamente preservados. O ápice do texto fornecido é a oração de Azarias, onde, em meio ao fogo, ele profere uma profunda confissão dos pecados de Israel e implora a misericórdia de Deus, oferecendo-lhe um sacrifício de coração contrito. Daniel capítulo 3, dos versículos 1 ao 45. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 60 côvados de altura e 6 de largura, e erigiu-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convidou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias a comparecerem à inauguração da estátua ereta pelo rei Nabucodonosor. Assim sendo, reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juristas, os juízes e todas as autoridades das províncias para a inauguração da estátua ereta pelo rei, diante da qual todos permaneceram de pé. Então foi feita por um arauto a seguinte proclamação: povos, nações, gentes de todas as línguas, eis o que se traz a vosso conhecimento. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamuça e de toda espécie de instrumentos de música, vós vos prostrareis em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar para adorá-la será precipitado sem demora na fornalha ardente. Assim, logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamuça e de toda espécie de instrumentos de música, prostraram-se todos, povos, nações e gentes de todas as línguas, em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Nesse mesmo momento, alguns caldeus aproximaram-se para caluniar os judeus. Dirigiram-se ao rei Nabucodonosor. Senhor, disseram, longa vida ao rei. Tu mesmo, ó rei, proclamastes por edital que qualquer homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamuça e de toda espécie de instrumentos de música, teria de prostrar-se em adoração diante da estátua de ouro, e quem se recusasse seria precipitado na fornalha ardente. Pois bem, há aí alguns judeus a quem confiastes a administração da província da Babilônia, Sidraque, Misaque e Abdenago, os quais não tomaram conhecimento do seu edito. Ó rei, não rendem culto algum a teus deuses e não adoram a estátua que erigiste. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abdenago, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que recusais o culto aos meus deuses e a adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estáis prontos, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamuça e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostrardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Sidraque, Misaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor: De nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não fizeste, saiba, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses
e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdenago. Os traços de seu rosto alteraram-se e ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais que de costume. Depois deu ordens aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdenago e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram então imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que por ordem urgente do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogados Sidraque, Misaque e Abdenago foram mortos pelas chamas, no momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: Sede bendito e louvado o Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorificado pelos séculos. Vós sois justos em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos julgamentos são equitativos. Exercestes um julgamento equitativo em tudo aquilo que nos infligistes e em tudo aquilo que infligistes à cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Foi em consequência de um julgamento equitativo que vós nos infligistes tudo isso por causa de nossos pecados. Pecamos, erramos, afastando-nos de vós. Em tudo agimos mal. Não obedecemos a vossos preceitos, não os pusemos em prática, não observamos as leis que nos destes para a nossa felicidade. Em todos os males que enviaste sobre nós, em tudo o que nos infligiste, foi um justo julgamento que exerceste, mesmo entregando-nos nas mãos de inimigos injustos, de ímpios enfurecidos, às mãos de um rei, o mais iníquo e o mais perverso de toda a terra. Agora não ousamos nem mesmo abrir a boca. Vergonha e ignomia para vossos servos e a nós que vos adoramos. Pelo amor de vosso nome, não nos abandoneis para sempre. Não destruais de modo algum vossa aliança. Não nos retireis vossa misericórdia em consideração a Abraão, vosso amigo, Isaque, vosso servo, e Israel, vosso santo, as quais prometestes multiplicar sua descendência, como as estrelas do céu e a areia que se encontra à beira do mar. Senhor, fomos reduzidos a nada diante das nações, fomos humilhados diante de toda a terra, tudo devido a nossos pecados. Hoje já não há príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem mesmo lugar para vos oferecer nossas primícias e encontrar misericórdia. Entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós, Senhor, como se nós nos apresentássemos com um holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos cordeiros. Que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença, que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. É de todo o nosso coração que nós vos seguimos agora, que nós vos reverenciamos, que buscamos vossa face. Não nos confundais, tratai-nos com vossa habitual doçura e com todas as riquezas de vossa misericórdia. Ponde em execução vossos prodígios para nos salvar, Senhor, e cobrir vosso nome de glória. Que sejam então confundidos aqueles que maltratam vossos servos, que eles sofram a vergonha de ver a ruína de seu poderio e o aniquilamento de sua força. Assim saberão que sois o Senhor, o Deus único e glorioso sobre toda a superfície da terra. Nesse trecho de 1 Pedro capítulo 1, Pedro se dirige aos cristãos, chamando-os de eleitos que são estrangeiros e estão espalhados, lembrando-lhes de que foram escolhidos pela presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para obedecer a Cristo. Ele rompe em um hino de louvor, afirmando que a grande misericórdia de Deus nos fez renascer pela ressurreição de Jesus para uma viva esperança. Essa esperança é uma herança celestial e incorruptível. O apóstolo ensina que a fé guardada pelo poder de Deus precisa ser provada no fogo das aflições passageiras, resultando em louvor, honra e glória na manifestação de Cristo. Essa salvação é a concretização do que os profetas antigos investigaram e os anjos desejam contemplar. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros, estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão de seu sangue. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Esta salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas, que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmo, senão para vós, essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. O resumo do Salmo 119, ele é um clamor por livramento da língua mentirosa, motivado pela certeza da resposta divina no passado. O salmista pede a Deus que julgue a falsidade com punição severa. Ele lamenta viver em um ambiente de exílio e hostilidade, pois a sua busca pela paz é constantemente rejeitada em favor da guerra pelos seus vizinhos. Salmo 119. Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e ele me atendeu. Senhor, livrai minha alma dos lábios mentirosos e da língua pérfida. Que ganharás? Qual será teu proveito, ó língua pérfida? Flechas agudas de guerreiro, carvões ardentes de giesta. Ai de mim por habitar em Moçoque e viver em meio às tendas de Cedar. Por muito tempo, minha alma tem vivido com aqueles que detestam a paz. Só quero a paz, mas quando nela lhes falo, eles se dispõem para a guerra. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 38, o sábio orienta que, ao adoecer o filho, deve primeiramente orar ao Senhor para ser curado e, crucialmente, afastar-se do pecado e purificar o coração. Ele deve oferecer um sacrifício como sinal de contrição. Somente em seguida, o doente deve dar lugar ao médico, reconhecendo como instrumento necessário criado por Deus. O texto conclui lembrando que até mesmo os médicos rogam ao Senhor por alívio e adverte que o pecado na presença de Deus leva o homem a cair na mão do médico. Eclesiástico capítulo 38, dos versículos 9 ao 15. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave, uma lembrança de flor de farinha. Faze a oblação de uma vítima gorda. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Virá um tempo em que cairá nas mãos deles, e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade de sua vida. Aquele que peca na presença daquele que o fez, cairá nas mãos do médico. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.